Começando mais um Elas Falam Tudo. Eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budzik e hoje temos uma convidada especial. Ela é advogada, palestrante e professora. Seja bem-vindo, Jéssica Queiroz. Oi, tudo bem, meninas? Quero primeiro agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E estou aqui disposta a falar o que vocês quiserem, né? Como diz o podcast, elas falam tudo. Jéssica, obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. E aqui hoje nós vamos falar tudo. Vamos falar sobre a sua carreira, sobre a sua jornada incrível de vida, que veio de Manaus para o Rio de Janeiro, para Miami Beach e tudo mais. Também falar um pouquinho sobre a maternidade, afinal ela é mãe de 3. Eita! A advogada brilhante na área do direito médico, uma Barbie. Vamos querer saber todos os detalhes, hein? E para ficar um papo bem descontraído, hoje quero falar para vocês que é o nosso primeiro dia, estamos estreando patrocínio novo, Café Três Corações. E vamos fazer com que a nossa convidada escolha um sabor bem gostoso para ela relaxar durante essa conversa. Jéssica, escolhe quais sabores você gostaria aqui que a gente fizesse um cafezinho pra gente. Eu gosto muito do cappuccino, inclusive eu já tomo, Três Corações, amo. Esse é o cappuccino clássico da Três Corações, maravilhoso. Se bem que também tem o cappuccino agora Havana, com doce Havana. de leite, maravilhoso. Aqui, ó. Bom, vamos estrear então, tá? Com a nossa convidada, a escolha da nossa convidada. Então, enquanto minha amiga Juliana vai preparando o cafezinho para a nossa convidada, eu faço uma pergunta. Jéssica, como foi morar nos Estados Unidos? Em específico, Miami Beach, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Então, foi uma experiência maravilhosa. Deixa eu aceitar aqui meu café. Foi uma experiência maravilhosa, mas o intuito era aprender o inglês. Só que em Miami, quem já visitou Miami sabe que tem muitos brasileiros. Então, tudo que você aprende é espanhol, fala bastante o português e menos o inglês, né? O intuito da viagem era ficar mais tempo. Eu fui com visto de turista, Fiquei ali por um período de 5 meses. Chegando ali, eu me informei, consultei um advogado e ele falou, Jéssica, daqui mesmo a gente consegue converter o teu visto. A gente solicita o visto de estudante. Então, você se matricula numa escola. A princípio, eu fui ali com visto de turista. Você estava fazendo uma... Deixa eu tentar entender. E aí, quando eu fui, eu queria converter lá. Porque é muito mais fácil você tentar o visto de estudante você estando lá do que você estando no Brasil. Porque lá, o que ele vai... Quando você passa pela essa entrevista, o que eles precisam? Eles precisam que você comprove que você tem uma renda. Naquela época, eu ainda morava com os meus pais. Então, você tem que comprovar que você tem um responsável financeiro. Diferente quando você vem para o Brasil, você passa pela entrevista. Lá não, era Mas você só já trabalhava? Entregava a documentação. Não, lá não trabalhava porque não podia trabalhar, Mas aí morava com os meus pais, eu trabalhava no Brasil. Mas como eu tenho essa questão, de eu ter sido mãe muito jovem, tinha o meu filho, e ele nessa época tinha em torno de 3 anos. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, vamos focar nos estudos, eu continuo cuidando do meu filho, Ainda não era formada em Direito. Eu tinha ali em torno de 20 e poucos anos, 23 anos. Só que eu não consegui o visto de estudante, não consegui. E aí acabei ficando no Brasil mesmo. Retornei, fiquei no Brasil, conheci meu atual marido, entrei na faculdade de Direito. E aí construí uma outra fase da minha vida, Que aí veio a parte profissional, já no Brasil. Mas foi uma experiência muito boa. Mas aprendi o espanhol e não aprendi o inglês. Como você, a minha família ficou no Sul. Eu também comecei uma carreira e uma família aqui no Rio de Janeiro. Mas como foi para você esse desafio de deixar a família lá nos Estados Unidos e recomeçar aqui no Rio de Janeiro? Foi bastante desafiador, Até então eu não tinha morado sozinha, sempre tive o apoio ali dos meus pais, Então eu tinha um filho pequeno, tinha acabado de entrar num relacionamento que graças a Deus deu certo, Então ele me acolheu. Não, Jéssica, os seus pais não estão aqui, então foi muito rápido. A gente começou a namorar e de um dia para o outro a gente já estava morando junto. Então, eu com um filho pequeno, entrei na faculdade de Direito, Então, imagina, eu tinha que deixar o meu filho na escola, ir para a faculdade, depois ir para o estágio. E eu não tinha ninguém da minha família aqui, Porque a minha mãe e meu irmão estavam nos Estados Unidos e a minha família, tio, tia, avó, todo mundo de Manaus. Então, assim, foi bastante desafiador e eu até deixo isso como uma lição, Porque às vezes as pessoas falam assim... Você também é prova disso, prova viva disso. Eu tenho um filho, eu não posso fazer nada. Gente, vocês não imaginam, Uma vez eu até postei no meu Instagram falando
tive filho, consegui, né, me reinventar. E aí uma pessoa assinou assim, mas também, né, com babá. Mas naquela babá, época eu não com tinha tudo. babá. Eu tinha que acordar cedo, deixar meu filho na escola. Aí pagava um pouquinho a mais para ele fazer um esporte. Então eu tinha esse tempo ali, ia pro estágio, saía correndo. E Deus foi tão bom comigo, assim, que tocou o coração de uma mãe que falou assim, Jéssica, você quer que eu te ajude? Que agora você vai ter que passar um pouquinho mais tempo fora. Eu não trabalho fora, então vê um valor que você possa me pagar, porque o seu filho já é super amigo do meu filho. Então, assim, ele almoça na minha casa, pra você não sair nessa correria, deixa ele na minha casa, ele almoça, eu levo eles pra escola, e aí você só pega já no final, que é depois do esporte. É aquela famosa Então, rede de assim, apoio, né? justamente, A foi coisa Elaine. de Deus, assim. A Elaine também. Eu falo assim, amiga, hoje Busca a pega, velhinha, porque são busca das as me- meninas, mesma elas escola. estudam É. juntas. Busca ela, leva ela, vem aqui, tu já saiu. Então, assim, de fato, trabalhar, exercer dupla função, né? Trabalhar fora de casa, trabalhar em casa, ser E mãe sem e tudo apoio mais. familiar. Sem apoio é. é bem difícil. desafiador. E aí, já no final da faculdade, eu falei assim, eu quero logo fazer meu exame de ordem. Eu tinha conversado com uma amiga, ela falou, já você sabia que pode fazer o exame de ordem no 9º período? Aham, E aí eu também falei, fiz. não acredito. Aí eu fui, procurei saber e nesse meio tempo eu estagiava num lugar, um órgão público, então era muito mais fácil eu ter essa dinâmica de ir pra lá, vir pra cá, que é diferente de escritório, que a gente fica mais presa. E aí eu falei, então eu vou entrar no cursinho, eu quero passar antes de me formar. E aí consegui também a aprovação no exame de ordem ainda na faculdade com filho, né? Então, assim, isso não é falar assim, eu não consigo fazer nada, isso é desmotivador, porque É hoje... porque tem uma cultura também, engravidou, vai largar os estudos, não vai acabou a fazer sua nada, vida. acabou a vida e tudo mais. E aqui tá a prova viva de Com que certeza. você pode sim ser mãe, ter dupla jornada, dupla, tripla, Dá pra fazer equilibrar faculdade, tudo. inclusive passar na prova da ordem na 9ª fase, assim como você, eu também passei na 9ª fase, não tinha filho naquela ocasião, mas eu fiz TCC, eu Sim. adiantei matérias, eu passei na prova, enfim, fiz 1000 coisas, também consegui concluir com muito sucesso. Jornada de mulher, né? Mas agora eu queria entender, Jéssica, um pouquinho, o que te levou a escolher a faculdade de Direito? Então, o meu padrasto, né, que hoje não está mais entre nós, ele era advogado. E o Sandro, meu atual marido, também é advogado. Antes da faculdade de Direito, eu tentei começar pela psicologia, né? E eu até falava para as minhas amigas, quando crescer eu quero ser psicólogo. Jéssica, como é que tu vai ser psicólogo? Tu fala pra caramba, tu tem que escutar, né, pra ser psicólogo. Mas eu fiz o primeiro período aqui na IBMR, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Não me encontrei. Não se encontrou. E aí depois resolvi ir pro direito, né? No começo da faculdade a gente fica, cadê o direito? Cadê o direito penal? Como é que eu faço? E depois você vai... A gente já quer ir logo pro processo. Mas eu acho que teve essa grande influência do marido com o meu padrasto também, que era advogado. A faculdade de Direito é muito ampla. Eu sempre falo que todo mundo teria que aprender um pouquinho até pra vida, né? Com certeza. Eu me divorciei tem pouco tempo, eu falei, meu Deus, não entendo nada de vara de família. E o que te levou a escolher o direito médico? Então, essa matéria, na minha época, eu não sei hoje em dia, tá? Mas na minha época ela não existia na faculdade, Não, né? na minha época também não tinha direito médico. Pois é. Era assim, é como se fosse uma Falar de atividade, perícia, alguma coisa assim, uma você atividade entender. extracurricular, algo que não estava na grade. Tu até poderia puxar uma matéria, mas não estava na grade normal Do curricular. direito. Mas na minha faculdade mesmo, eu não cheguei nem ver naquelas matérias extras que a gente fala, Isso, que a essa gente daí, faz, aham. eu não cheguei a ver nada sobre direito médico. Só que na minha família, né, eu tenho uma profissional da área da saúde, que ela é bastante conhecida, né? E aí, quando eu estava finalizando a faculdade, ela estava entrando no meio da harmonização orofacial. E o meu marido, consequentemente, por eles serem irmãos, né, eles são sócios, né, de uma clínica de estética. E aí começou o boom da harmonização orofacial para os dentistas. E eu falei assim, o que eu vou fazer o meu TCC? Quando começou a surgir esse boom, eu pensei, já sei, vou falar sobre isso. A legalidade dos procedimentos, né, estéticos na odontologia. Por quê? Quando os dentistas começaram a fazer os procedimentos estéticos, as sociedades médicas, as entidades médicas entraram com um processo para derrubar essa resolução. Sim, sim. Isso virou uma causa jurídica, né? Então, passou para o Poder Judiciário, saiu das esferas do Conselho e foi para o Poder Judiciário. Vamos decidir se, de fato, eles têm esse direito ou não. Hoje em dia já Se eles podem exercer Hoje em essa... dia eles já estão
podem exercer sem medo de perder o título, né? Mas naquela época ainda existia essa insegurança por parte dos próprios profissionais. Pô, e se a minha resolução cair? Né? Porque o conselho, ele vai até aqui. Fala assim, ó, você pode atuar aqui, aqui, aqui. Mas aí vem um poder judiciário que pode falar, olha, nós decidimos que eles realmente não têm capacidade técnica para fazer. Que dentista não pode colocar Justamente. botox. E aí teve um processo judicial, estava rolando, na época ainda da minha faculdade, estava rolando esse processo judicial, eu peguei esse gancho e fiz o meu TCC, falando aí sobre responsabilidade civil, sobre o fato dessa resolução não atentar contra a lei do ato médico, né? E aí o meu professor que fez ali a orientação falou, poxa, que assunto diferente, legal, né? Porque normalmente as pessoas vêm com os mesmos assuntos. Eu falei, poxa, tá aí, um ramo que eu posso atuar, né? Tava meio perdida ainda pra onde que eu iria. A gente sai... No final da faculdade, Crua. a gente só quer passar na prova da ordem. A gente não tá preocupada. Eu quero ir pra área médica, eu quero ir pra área bancária. A gente só quer passar na prova e se livrar da faculdade. E eu atuei muito em órgão público na minha faculdade. Eu não tive muita atuação em escritório particular. Então, eu atuei no tribunal, né? Eu atuei na procuradoria do município. Eu fiz um concurso, né? Para entrar na procuradoria do município, porque para a procuradoria você tem que fazer um concurso até para ser estagiário. Então, eu atuei muito em órgão público. O que também influenciou nessa questão do direito médico, nesse órgão público, né? O procurador que eu lidava o tempo todo, ele fazia a defesa dos hospitais. Então, vamos supor... Então, casou ali Justamente. com a tua cunhada, com o teu marido, a experiência dele. A experiência na procuradoria, porque tem um problema ali, você vai pro SUS, né? Tem um problema, acontece um erro médico. Então, entra contra o município, né? Faz ali a defesa e passava por mim ali aquelas defesas. Eu falei, poxa... E aí, foi o que me deu aquele estalo para partir para essa área do direito. E como é que foi esse caminho de advogada do direito médico para palestrante e professora? Conta um pouquinho pra gente. Porque ela não é só mãe de 3, não é só advogada, ela também é professora, ela é palestrante e ela é maravilhosa. Quem fala, né? Quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, eu não posso atuar no direito médico só com o que eu tenho. Eu comecei a procurar cursos e hoje em dia ainda é muito raso, né? Você ainda não tem muito, quero aprender sobre direito médico. Poucos cursos ainda falam disso, né? Eu até penso no futuro fazer um curso voltado para profissionais do direito que querem entrar nessa área, porque os advogados que estão atuando nessa área, eu falo assim, é o oceano azul. Porque quando eu atuo no direito médico, eu não falo só sobre a nossa lei, que é civil, criminal, eu tenho que entender também das resoluções, eu tenho que entender do conselho. E aí eu fui e fiz uma pós-graduação em Direito Médico Odontológico Hospitalar, né? Eu sou pós-graduada. E aí surgiu a oportunidade de dar aula para esses profissionais. Por quê? O profissional odontólogo, ele pode praticar todos os atos pertinentes à odontologia, mas o que ele não pode é se intitular especialista. Olha, eu boto lá na minha bio, sou especialista em harmonização orofacial. Você pode fazer, mas você não pode se intitular, só se você tiver o título. Diferente de nós, a gente, como advogado, eu posso falar, eu sou especialista em direito civil, eu tendo uma pós-graduação ou não. E dentro dessa especialidade, tem uma matéria que se chama odontologia legal, né, que é o Código de Ética Odontológica, então eu tenho que falar sobre essa parte ética do profissional, e eu incluí também responsabilidade civil. Então, eu comecei a dar aula nessas pós-graduações, né, que falam sobre harmonização orofacial, falando para esse profissional a questão ética e sobre a questão de responsabilidade civil. Foi aí que surgiu essa oportunidade de dar aula. E quais são os erros que os profissionais já acabam cometendo dentro dessa área? Então, Elaine, tudo começa pelo relacionamento, né? Eu acho que, como na nossa profissão, você é jornalista, Sim. né? A Ju é advogada. Eu acho que tudo começa no relacionamento, né? Claro que vai haver erros, né? Vai haver ali insatisfações do resultado. Mas eu acho que quando esse profissional, ele só pensa em captar cliente, e aí eu faço esse procedimento, eu faço teu botox, faço teu preenchimento, depois eu não sei como é que você dá, eu não dou um retorno, eu não pergunto, olha, você tomou a prescrição. E aí, tudo desencadeia no relacionamento. Porque o paciente, ele não vai chegar ali querendo te processar, mas a partir do momento que ele senta na tua cadeira e já, olha, esse profissional não tá me dando uma atenção, olha que ele mexendo no telefone, ele não tá me escutando. Porque, vamos supor, vocês nunca fizeram um procedimento estético. O procedimento estético dói. Você quer chegar ali, como eu quero chegar aqui, né? Eu nunca fiz um podcast, é o primeiro podcast. Então, eu quero chegar aqui, eu quero ser bem tratada, eu quero me sentir da casa. Então, o paciente também, ele vai amedrontado. Então, ele quer essa atenção.
E aí... E já chegou aqui estreando. Hoje eu cheguei assim, super bem tratada. Muito bem tratada, com 3 corações. E aí, quando acontece a questão do erro médico, erro odontológico, insatisfação do resultado, o paciente, eu vejo que ele primeiro passa pelo relacionamento. Se ele foi bem tratado, ele pensa 2 vezes antes de te processar. Então, ele fala assim, doutora, eu posso ir aí, vamos ver o que dá pra fazer. Mas quando aquele paciente, ele passa ali por uma recepcionista que não falou um bom dia, para uma profissional que não sentou, não conversou, não ouviu esse paciente, né? Porque cada uma tem características diferentes. Às vezes o paciente ali, ele só quer reclamar, ou ele só quer externalizar a dificuldade. Mas quando ele é maltratado, ele entra com o processo. E aí dá aquele gancho, né? Olha, eu fiquei insatisfeita aqui. Então, eu fiz um preenchimento e eu vi que a doutora toda hora posta lá que 1 ml eu fico com a boca igual a da Angelina Jolie. Eu não fiquei com essa boca. Mas a tua publicidade, ela tem que ter coerência com o que tu tá vendendo pro teu paciente. Por isso que o profissional, ele tem que ter muito cuidado o que ele coloca na publicidade. O que ele promete, né, para aquele paciente. Porque daí vai implicar lá o CDC, o nosso CDC também. Então, é uma coisa que eu prometo uma coisa e não entrego, né? Então... E aí fala, poxa, eu não fiquei com essa boca, eu não fiquei com as linhas de expressões totalmente paralisadas, porque o Botox faz isso. Só que você chegou e explicou pro teu paciente que a toxina, ela vai paralisar um tipo de expressão, né? Não todas as expressões. Então, toda essa questão da comunicação, eu acho que desencadeia nessa questão do processo judicial. E Jéssica, a pandemia que a gente passou e a Covid-19 afetou várias áreas do direito. Você acha que o direito médico também foi afetado? Ou qual foi uma frente que você viu que a pandemia trouxe aí para a área do direito médico? Eu acho, assim, que o profissional agir com mais cautela, né? Porque nem tudo deságua também só no judiciário. O profissional, ele pode responder na esfera ética também. Então, tudo que acontece ali no relacionamento, o que você está prescrevendo. Então, a gente teve muitas questões na pandemia do que pode prescrever, o que é off-label, o que não pode, o que é tratamento transitório, o que é um tratamento que, de fato, está sendo comprovado. Então, trouxe muito esse olhar do médico de, olha aqui, eu tenho que atuar de acordo com o que o meu código de ética fala. Porque no dia a dia desses profissionais, eu vejo que eles não se atentam muito para essas questões. Então, a pandemia, né, a publicidade hoje, a internet hoje faz com que eles fiquem mais atentos também ao código de ética, não ser só processado judicialmente. Qual foi o maior obstáculo que você teve na tua profissão? Por Sendo ser mulher, mulher. sendo mulher. Ser mulher. Eu acho, graças a Deus, eu não tive essa intimidação, né? De, eu não vou ser atendida pela Jéssica, porque eu acho que ela é menos competente por ser mulher. Mas eu acho que o fato da conciliação com a maternidade, eu acho que recai mais sobre a mulher. Isso, eu tenho um marido maravilhoso, a Juliana conhece, ele participa, né, da criação dos meus filhos, ele me ajuda quando eu preciso. Mas a gente sabe que a carga é sempre nossa, assim, a maior, né? Quando a gente chega em casa ali cansado, o filhinho quer o colinho da mãe. Então, eu acho que a dificuldade é nesse sentido, mas não do preconceito, tá? Conciliar a maternidade por ser mulher, mas graças a Deus até hoje eu não sofri nenhum preconceito por ser mulher e ter perdido alguma oportunidade. Bom, então vamos começar a falar sobre maternidade, né? Também agora estou estreando mãe de duas. Então as noites ainda não são bem dormidas. E como que você faz para equilibrar essas responsabilidades, tanto de profissionais quanto de mãe? De 3, né? É de desafiador, 3, né? Pra vocês entenderem, Não, e aí pessoal. São três diferentes. Que ela tem um adolescente em casa. Qual é a idade dos 3? É praticamente uma creche, né? Todas as fases. Então, eu tenho um adolescente de 13 anos, eu tenho um pequenininho de 3 e eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses. Então, assim, são todas as fases, né? É desafiador, porque são fases completamente diferentes. Então, o adolescente, ele tem outros pedidos, ele quer outros passeios, ele quer outro tipo de atenção. E o pequenininho, né, que é ali numa piscina e o maior fala, mãe, eu não quero ir pra piscina, eu não quero ir pra paz, você vai ficar... Então, assim, é bem desafiador. Na questão do trabalho, o que a gente faz? Quando eu saio de casa, eu já deixo os pequenos na creche, né? O maior, graças a Deus, já tem uma autonomia, então ele já vai pra escola sozinho, que é pertinho de casa. Então, dentro desse período que os meus filhos estão na creche, é o período que eu tenho que trabalhar, né?
Então, eu tenho que correr, o meu horário todo é cronometrado, assim, olha, eu vou chegar, tenho que ver, responder cliente, fazer defesa, porque 6h30 eu já tenho que correr para buscá-los na creche. E aí, quando chego em casa, eu evito, né, tá levando o computador, ficar trabalhando até para ter esse momento, porque eles já passam esse período na creche. Então, chegar em casa, eu ainda vou mexer em computador, vou mexer em telefone. Então, eu tento, assim, chegou em casa... Tenta desvencilhar. Porque, assim, amiga, eu tento, mas eu evito. Essa ideia é fantástica, mas assim, eu confesso que eu não consigo. Às vezes difícil. a Belinha tá falando, mãe, não sei o quê. Eu falo, aham. Aí ela olha pra mim. Ela faz assim, olha pra mim. Então, assim, eu amiga, não consigo. é difícil, mas assim, você... Tem uma hora que chega até ser impossível você conseguir... Porque hoje a sua é bebezinha, né? Uhum. Os meus já estão numa fase que eles brincam juntos. E aí o de 1 ano e 8 meses está na fase da descoberta. Então, nem se eu quisesse abrir um computador e deixar rolar a brincadeira, não daria, né? Então, eu tenho que me desvencilhar disso e falar assim... Ok, vamos aqui, porque eu tenho que dar o banho pra ele. Aquele tempo de qualidade com eles, né? Então, assim, eles chegam, eles jantam na creche, mas assim, eles chegam, eles Com querem fome. comer de novo, É. eles têm que tomar um outro banho. Tem banho Faz na tudo de creche, novo, tudo é. na creche. Novo, A gente faz Porque tudo de novo a em creche, casa. o jantar é 4h30. 4h30. No início É um eu nem lanche. acreditava que ela jantava, porque ela comia tanto em casa. Eu falei, não é possível que ela jantou. Aí era uma dúvida assim, primeiro ano de creche, né? Ah, Brenda jantou tudo. Pô, em casa um prato enorme? Não é possível. Como Os cabe meus essa são comida? assim também, principalmente o menorzinho. E todas as mães ligavam no grupo, uma falando com a outra, mas que não é possível essa janta. Aí você falou, Justamente. 4h30 da tarde, 4h30 é o nosso lanche. Justamente. Tem Então, como. assim, tem que chegar e dar atenção, não tem jeito, né? E aí eu falei, eu e meu marido, a gente ainda tá nessa questão de não dormir direito, né? Porque o de 1 ano e 8 ainda acorda pra mamar. Então, o nosso sono é picado, né? Então, Você assim, falou que ele eu tô também é nessa advogado, fase. né? ele é advogado também. É de que área? Também é da área... Ele é mais da parte empresarial, tributária, mais dessa área empresarial, né? Não que eu não assessore os meus clientes, porque não deixa de ser uma empresa, né? Uma clínica é uma empresa, onde ele vai ter ali funcionários, enfim, mas ele é mais dessa área tributária e empresarial. E qual foi o maior aprendizado que você teve dessa fase de maternidade que levou para o seu trabalho profissional? Eu acho que é a resiliência, né? Eu acho que não desistir, porque na nossa profissão também é muito isso, né? Você ali faz uma defesa ou tenta convencer um cliente de não processar o teu cliente. Então, deixa eu entrar em contato com esse paciente, deixa eu tentar reverter o que aconteceu. Você prefere que seja assim? Você prefere convencer o teu cliente de não processar? No caso, não o meu cliente, porque o meu cliente ele não processa, ele é processado, mas eu entro em contato com o paciente que quer processar ele, tá. né? Tá. Então eu chego... É muito melhor, né? Quando a gente tem um acordo ali, Acordo, que eu muito sei melhor. que vai desaguar numa condenação muito alta pro meu cliente, então vamos rever aqui. Realmente teve um dano estético, você deixou realmente uma marquinha, né, no nariz dessa pessoa, ou então ela ficou ali com uma coisa que vai repercutir na esfera saúde, judiciária. alguma coisa. Então, porque o judiciário é aquele negócio, é dano moral, é dano material, é dano estético, né? E aí, vamos tentar fazer um acordo, mas lembre-se, tá, pessoal? Eu quero até deixar uma dica. Sempre quando forem fazer acordo com o paciente, não é pegar o dinheiro e tchau, acabou. Tem que ser documentado. Porque esse paciente, ele pode mudar de ideia. Tem que ter a né? formalização. Justamente. Então, eu acho que é a resiliência. Até respondendo a porque sua quem pergunta. paga mal, paga 2 vezes. Então, não deixe de contratar um advogado. É isso aí, advogado. Para fazer um acordo. E eu vejo isso muito também no escritório. Também trabalho, né, com empresas. E às vezes eles pegam o modelinho lá do Google, senhor Dr. Copia e Google. cola. O copia e cola e acha que esse contrato está perfeito para o caso dele, não quer pagar advogado. E aí depois nos procura com um problema bem mais gravoso do que, de repente, a gente fazer uma intervenção de um acordo antes de um processo, né? Com certeza. Qual a mensagem que você gostaria de passar para a mãe que faz exatamente isso que você acabou de falar? O equilíbrio entre trabalhar e cuidar do filho. A mensagem que eu quero deixar é não desista. Vai ter aqueles momentos que você vai querer arrancar o cabelo, você vai querer se esconder no banheiro e falar assim, pelo amor de Deus, me dá um tempo. É normal, né? Nós, mulheres, a gente precisa um pouco desse espaço. Quem nunca, né? Mas assim, não desista, continue firme, né? Porque daqui a pouco essas crianças vão crescer e você vai estar sozinha ali com seu marido, né? Vai sentir até falta.
Então, assim, são os nossos companheiros, são e que tornam, né, o nosso dia mais feliz. Então, é muito bom a gente chegar em casa, mamãe. Hoje eu tava lendo, até me emociono, tava lendo o relatório do meu filho. E aí a professora falou, ele tá aprendendo a ler. E aí, quando ele fala o J, ele fala o J da mamãe Jéssica. Então, é difícil, é emocionante, é difícil, não é fácil. Eu não quero passar uma imagem que é muito fácil, né? Você trabalhar, cuidar de filho, não é fácil, é muito cansativo, mas é o nosso bem mais precioso, né? São os nossos filhos, é o que a gente vai deixar quando a gente for embora, os nossos valores vão perpetuar por meio deles, né? Eu falo que hoje em dia a mulher do século XXI, já que queríamos tanto conquistar esse mercado de trabalho, agora a gente tem dupla jornada, que eu acredito que a maioria dos homens, alguns, tá? Não tô generalizando, alguns homens não conseguem. Porque difícil. É pesado. Trabalhar, ser mãe, cuidar da casa. Pô, aí tu chega morta em casa, sai daqui, pô, ainda tem que ir no mercado fazer compras. Meu Deus. E ainda tem um outro detalhe, ainda tem o autocuidado. Porque não adianta ser a melhor profissional, melhor mãe e tudo mais. Ainda tem que estar bonita. Como que você ainda arranja tempo pra ficar bonita, pra se cuidar do malhar. corpo, pra malhar, pra ir pro ainda salão. Chegar em casa, ainda tem que transar com o marido. Ainda tem que ter disposição. E tem que fazer direitinho. Essa parte eu acho que é a mais braba, né? Que a gente fala assim, deixa eu dormir, eu só quero descansar. Amanhã. Ou então a gente fala logo, ai, que dor de cabeça. É verdade. Como que você arranja tempo pra fazer? Você tem alguma tática? Você faz no meio do expediente? Você, não, vou ali no salão rapidinho, vou me cuidar. Porque assim, a gente também não pode esquecer da gente. Porque a nossa profissão, ela também requer que estejamos bonitas, apresentáveis, com a unha feitinha e tudo mais. Hoje eu tô mostrando a minha unha, que a minha unha tá feitinha. Então, eu nem vou mostrar a minha, que eu vou viajar, mas nem fiz ainda. É nesse período, é o que eu falo. Eu só tenho esse período da creche, né? Nesse meio tempo, que eu deixo eles entre 9h30 a 10 horas para fazer o que eu tenho que fazer, seja no salão, seja trabalhar, e aí eu tenho que tentar me dividir para conseguir cumprir aquilo que eu queria, né? Hoje eu tô querendo retornar à academia, não tô conseguindo, já tentei malhar no meio do expediente aqui no Citar, né? Que a gente tem Boritec, mas não deu muito certo. Eu vou revelar um segredo de Jéssica Queiroz. Estávamos domingo na piscina, fizemos uma aposta. Na verdade, os nossos maridos fizeram uma aposta. Por nós. Que voltaríamos a malhar essa semana. Eu voltei a malhar no domingo, tava toda empolgada. Eu vi. Amiga, vamos voltar a malhar e tudo mais. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Ela tava lá firme e forte. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Chega 5:50, eu falei, tô descendo, porque a gente mora no mesmo condomínio. Tô descendo dela. Ai, amiga, hoje não vai dar. Tanta coisa, porque as crianças já começaram empurrando a academia pro último plano. Poxa, meu a sonho, mas ela falhou. A academia tá difícil botar em prática. E aí eu até com vergonha, né? Eu fiquei um pouco envergonhada. Poxa, a Ju com uma recém-nascida, dormindo com uma bebê, ela tá conseguindo e eu não. E eu acordo 3 vezes na noite, hein? Ó, tá acordando mais que eu, tô acordando só uma, né? Você tem algum projeto pro futuro profissional? Tenho. O que você pensa ainda? Como eu te falei, né? Eu tenho uma colega, a Meire, né, quero mandar um beijo. Ela também é advogada do direito médico odontológico, né? A gente atua muito, né? Hoje, a minha atuação é muito voltada para o dentista, apesar de eu entender de todas as profissões, mas hoje eu tenho um grande alcance aos dentistas. E a gente está querendo montar um curso, tanto para o advogado que quer entrar nessa área, quanto também para o profissional da área da saúde, porque o que nós, operadores do direito, como a Juliana também prega, nós pregamos hoje muito preventivo, né? Então, tenha um bom relacionamento com o teu paciente, use a documentação. Então, fazer um curso relacionado a essas questões do que eu já vivo no meu dia a dia e passar para frente, tanto para o profissional quanto para o advogado que quer atuar nessa área. É um projeto. Agora tem que arrumar um tempinho e um lugar aí para poder fazer. E desligando um pouquinho a chave do trabalho, né? Quais são os seus interesses? Quais são as suas atividades que você mais gosta de fazer? Jéssica, só a Jéssica. Olha, eu gosto de dormir, tá? Eu amo dormir, tipo, chegar ao final de semana e falar assim, amor, fica um pouquinho com as crianças aí. Hoje, agora, graças a Deus, né, por meio do nosso trabalho, a gente tem também condições hoje de ter uma babá ali no final de semana. Então, assim, ter esse descanso, ler um livro, né, assistir um podcast interessante da minha área ou que não seja. Eu gosto de ficar mais retraída, né? Gosto de ir na praia, mas eu não sou muito do sol, não. Assim, de estar na piscina. Diferente do meu marido. Para ele,
descansar é descer, tomar uma cervejinha, porque eu não bebo, né? Quase não bebo nada alcoólico. Então, eu gosto de estar ali, deitadinha, lendo um livro. Gosto dessa parte do descanso mesmo. Acho que por conta dessa rotina muito pesada, eu gosto de deitar e descansar, né? Comer um docinho, né? Sempre tem. Se pudesse voltar no tempo, você mudaria algo na sua vida que você fez? Não mudaria. Você poderia pensar assim, Jéssica, talvez se você tivesse pensado, não teria o filho tão cedo, né? Porque tudo tem a sua etapa. Eu não quero pregar que tenha filho cedo. Não, tenha tudo no seu momento. Busque a sua vida profissional, viaje, namore, depois case. Mas eu acho que tudo tinha que ser do jeito que foi. Então, eu acho que o fato de eu ter sido mãe muito jovem me trouxe ali uma responsabilidade que talvez se eu não tivesse sido, não sei se eu teria, né? Olhar o mundo de uma outra forma. Então, assim, não mudaria. Sou muito grata. Teve ele com quantos anos mesmo? 18. Eu engravidei com 18 e tive de... Agora eu não lembro se eu tive ainda com os 18 ou já tive com 19. De fato é uma idade bem... Tá começando a adolescência, né? 18 anos. É muito puxado. Então, assim, você vê suas amigas ali entrando na faculdade, ganhando carro. Você com filho. E aí você tendo que assumir uma outra responsabilidade. É difícil, mas assim, eu acho que onde eu cheguei, tudo faz parte, né? Eu acho que isso fez parte aí do meu caminho pra onde cada um tem suas histórias, né? Ela teve filho com 18, eu tive filho nos 30, tu teve filho um pouco quase mais... com 40. Um pouquinho mais 39. Tarde. Então, mas eu vejo que a gente pode se espelhar também, né? Sim, em histórias como essa, porque é aquela coisa que eu falei anteriormente. A gente sempre escuta que acabou a vida quando a mulher engravida cedo. E a Jéssica é um exemplo disso. É que engravidou cedo e... Correu atrás dos sonhos. Mas assuma suas responsabilidades. Assumiu as responsabilidades. Porque tem muitos jovens, né? Mulheres, principalmente, que acabam tendo filho e falam assim, deixa pra minha mãe cuidar. Né? Eu vou curtir minha vida, vou continuar saindo. Mas o tempo, ele passa. Né? Hoje você tem 18, você 19. Nem teve, então, a tua adolescência? Você não foi aquela menina que saiu muito? Eu nunca, na verdade, foi muito de sair de noitada? De namorar e tal, ter um namoradinho, mas de noitada não, né? Mas a minha mãe falava assim, Jéssica, você quer sair, quer ir numa boate? Você vai, mas amanhã você tem que estar acordado cedo pra levar o seu filho pra dar uma voltinha, pra descer, porque ele tem energia. A minha mãe, ela sempre foi daquele seguinte princípio, eu te ajudo financeiramente, eu te ajudo com o seu filho, mas a responsabilidade é sua. É você que tem que acordar cedo, é você que tem que fazer o que tem que ser feito. Não passa essa responsabilidade pra mim. E eu não entendia, eu ficava revoltada. Mãe, por que você não pode ficar? Não, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, eu não vou deixar de malhar, o filho é seu. Então, eu já te criei, né? Justamente, porque tem muito avós que assumem a responsabilidade que não é deles. O avô, ele é pra brincar, cuidar, mas não é uma responsabilidade dos avós. É do pai e da mãe. O avô, eu penso que é um plano B. O plano A sempre tem que ser os pais. Isso aí. E aí, aconteceu alguma coisa, entendeu? É emergência. Mas você quis ter esse filho com 18 ou foi acidental? Não quis, né? Não era programado. Eu tava namorando, acabei engravidando, né? Mas não passou pela minha cabeça tirar, porque eu sempre fui de família cristã, então isso não passou, chegou a passar pela minha cabeça. Mas aí tive que assumir, né? E hoje meu filho tá aí com 13 anos, acho que nem futuro jogador. Quero pensar nessa possibilidade. E, Jéssica, se você pudesse resolver um problema global, o que você resolveria? Se eu pudesse, né? A fome, eu acho que a fome dói, né? Então, nós que temos filhos pequenos, me corta o coração quando eu passo por uma mãe no sinal com uma criança pequena. Então, assim, eu não penso nem duas vezes em ajudar. Mas eu acho que o que me incomoda muito, o que me entristece muito é ver essas crianças sem amparo, né? Hoje a gente, principalmente aqui no Rio, a gente não vê tanta atitudes sociais voltada para recolher essas crianças da rua, levar para um orfanato. Ou às vezes até tem, acaba fugindo. Mas o que eu resolveria era a questão da fome e essa assistência social para mães, né? Que ficam no sinal, que às vezes tem que usar ali do seu filho para fazer toda aquela estratégia. Olha, me ajuda, eu tô aqui. Eu acho que é uma ação de desespero, né? Porque assim, a mãe levar um filho pequenininho, eu também já vi. Às vezes aqui no sinal tem sempre uma que leva o filho pequenininho. Mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Essa pergunta é importante. É o controle de natalidade. Vocês estão com só pergunta cabulosa, hein? A gente eu fico revoltada, inclusive, porque o nosso país não tem isso. Acho que deveria ser igual o Japão. O Estado dá benefícios para uma pessoa que tem apenas um filho. Aqui no nosso país, infelizmente, é o contrário. Já perde tudo. Aqui, quanto mais filho tem, tu mais tiver, bolsa ganha. Mais bolsa ganha. Então, assim, é
Isso que cultural, né? Quanto mais desanda o filho nosso país. eu tiver, mais benefício eu Benefício tenho eu vou e eu não ter. preciso trabalhar. Algumas mentes acabam pensando e agindo dessa forma, né? Você tem alguma lembrança estranha agora de alguma viagem que você já fez? Ai. Perrengue chique. O famoso perrengue chique. Olha, como a minha vida toda eu só coloco filho, né? Perrengue com filho, você tem vários, né? Viajar, o filho não quer dormir, faz aquele escândalo no avião, mas assim, algum Já perrengue. teve isso com já, você? Já, e o filho não quer assistir o DVD que você bota e você baixou tudo lá no DVD, não, né? No YouTube, ele não quer sair. Ela ainda tá na época do DVD. DVD no YouTube. Entregou É a o idade nervosismo, dela. gente, é nervosismo. Mas eu não lembro, assim, de algo que me marcou. Não lembro. E qual é a coisa mais importante que você já aprendeu ao longo da vida e com essa experiência dessa jornada aí da vida? A família, né? Acho que é o nosso bem mais importante. Você é a nossa muito família, né? Sou, muito família. Então, assim, Conseguiu fazer muitas amizades aqui no Rio, apesar de ser de não, Manaus? Trabalhar poucas. muito? Acho que o fato de ter essa rotina, né, com filho, com marido, com faculdade, não me deu. E eu também não sou muito de faz amizade ali. Meu marido já desce, já fala com o condomínio inteiro. Eu não conheço ninguém do condomínio. Então, assim, eu sou muito, acho que, seletiva nas minhas amizades. Acho por conta realmente de como eu vivo, a minha rotina. Então, talvez aquela amiga vai falar, vamos pra uma balada. E eu talvez nem não consegue, não vou conseguir. Então, assim, não tenho muitas amizades aqui. Fiz bastante amizade na época da faculdade, de cursinho, mas hoje cada uma seguiu o seu caminho, né? Então, hoje é a família, amigos são a família, tudo é em torno da minha família mesmo. E como você define o sucesso na sua vida? O sucesso, eu acho que está em todos os sentidos. No fato de eu ter conseguido êxito, né? Tá aqui buscando, ter me formado, apesar das adversidades. Sucesso em ter criado um bebê, né? Aos 18 anos. Então, acho que sucesso é muito relativo. Eu acho que eu sou uma mulher bem-sucedida, mas eu ainda não cheguei aonde eu gostaria. Acho que todo dia a gente está buscando algo novo, empreender. Eu até estava falando... quando eu cheguei, a Juliana estava gravando conteúdo para o escritório. E aí eu falo assim, saudade de ser só advogada, porque a gente também tem que ser blogueira, né? Então, assim, são vários projetos, tem que produzir conteúdo. Então, assim, eu tô muito feliz aonde eu cheguei, mas eu quero almejar cada vez mais, né? Eu quero outros lugares. Ainda não estou no meu potencial de sucesso, mas eu sei que eu vou chegar lá. Mas hoje eu tô satisfeita com a vida que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a profissão que eu escolhi, com a área que eu atuo. Eu amo a área que eu atuo, que é a responsabilidade civil. Eu adoro lidar com os profissionais, explicar. Então, assim, sou muito feliz hoje, mas ainda quero mais, né? Bacana. Eu vejo, assim, é uma inspiração para mim. Eu te acompanho já há algum tempo. E, com certeza, o sucesso, ele não tá ligado só à questão financeira, Sim, né? O sucesso em ter uma família bem, em ter uma família. Justamente. Né? Já começa por aí também. O melhor de tudo que eu Ter falo, uma sucesso família. é você viver cada dia em paz. Sim. Com a profissão que você escolheu, Justamente. com o marido que você escolheu, Justamente. com o teu lar. Com certeza. Se acordar filhos. feliz, em paz, isso verdade, é sucesso. com Porque tem certeza. muita gente que acorda numa depressão, num mau humor, que Deus me livre. É verdade. Ainda mais eu lidando agora com a adolescência, né? Então, graças a Deus, o meu filho não se envolveu, graças a Deus, nem vai se envolver com nada relacionado à maconha. Não é um garoto que me afronta. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um adolescente dentro de casa que eu tenho controle, né? Eu tenho um marido, como você falou, que eu posso confiar, que ele vai nas reuniões, onde ele estiver, eu sei que eu tenho um casamento ali estabilizado. Então, realmente, sucesso não é só questão financeira, né? E agora vamos para um momento Intimidade com quadro Jéssica. Intimidade. Com a advogada Gente, Jéssica olha Queiroz. essas perguntas, hein? E olha que a produção caprichou hoje, hein? tô vendo. Essas perguntas jamais foram feitas. Produção tá de parabéns, hein? Muito picante. Não sei se a nossa convidada vai... Será que eu vou conseguir responder Será que isso ela aqui? vai conseguir responder? Vamos lá, Elaine Azevedo. Como manter a chama acesa e evitar que a rotina afete sua vida sexual? Então, a gente não pode ser sucumbido pela rotina, né? Porque senão a gente se vê trabalhando, cuidando de filho e o casamento a gente acaba deixando de lado. Que muitas das vezes ocorre isso no casamento e acaba numa separação. Então, quando as crianças dormem, a gente tenta também assistir um filme juntos, né? Bota ali no Netflix, acompanhar o meu marido no vinho. Eu não sou muito de bebida alcoólica, mas no vinho, né? Vamos tomar um vinho aqui, comer um queijo. Então, ter esse momento
enquanto as crianças estão ali dormindo. O fato também da gente ter colocado, eu não tinha babá nos finais de semana, já a Juliana falou, amiga, você tem que ter, porque senão, como é que... Eu não tinha, babá né? de final de semana é vida, assim. O meu relacionamento, o meu relacionamento. Até pouco tempo a gente ficava com os dois, Mudou, né? Porque o meu marido que... tem muito disso. Vamos curtir, vamos descer com ele, não sei o que eu falo. Ai, amor, pelo amor de Deus, que ele é muito mais ativo nesse sentido do que eu. Vamos brincar aqui mesmo, aqui em casa, um joguinho. E aí eu falei, olha, quanto tempo que a gente não vai a um cinema, né? Passou a pandemia e a gente ia muito ao cinema, era o que a gente mais fazia no começo da nossa relação. Então, a gente colocou essa babá ali aos finais de semana. Então, normalmente, de sexta para sábado, que é quando a babá do final de semana chega, a gente tira esse tempinho. Então, a gente vai jantar, a gente vai ao cinema, pra tentar... Sexta-feira, então, é o dia do casal. Isso, é o dia do casal. A rotina de vocês é sexta-feira. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 10 anos ano que vem. Muito tempo. Eu aprendi com a Elaine. A Elaine tem um dia, né? Um dia da semana. Um dia da semana que é o dia do casal. Tem que ser. E aconteça o que acontecer, tem que acontecer esse dia, né? Sair pra namorar, ou pra tomar um vinho, ou pra ir no cinema. Fazer alguma coisa, né? Uma atividade da esposa e marido. Com certeza. Eu aderi isso agora, com o conselho da Juliana. Falou, arruma uma babá pro final de semana, senão você vai surtar. Bom, e você é uma profissional que viaja bastante. A distância já te fez mandar nudes pro marido? Não. Não. Mas quando eu conheci o Sandro, voltando pra Miami, né? Quando eu conheci o Sandro, eu estava indo pra Miami. Então, a gente tinha que namorar pelo telefone, né? Falar pelos vídeos e tal. Então, tinha que acontecer alguma coisa ali. Então, só naquele momento, acho que desse namoro à distância, que foi em torno aí de 5 meses, foi quando eu morei nos Estados Unidos. Mas aqui não. Porque quando eu viajo para trabalho, dar uma palestra, alguma coisa, é bate e volta, né? Bem rapidinho. É rápido. Você posaria nua, Jéssica? Não, de forma Abriria alguma. uma conta do OnlyFans? Não, Deus me livre. O sexo para você é melhor em casa ou fora de casa? Acho que em casa, tudo tem que ser no nosso lar. Não com as crianças ali, né? Ou de madrugada quando as crianças estão dormindo, mas durante o dia também não me sinto confortável. Porque quem tem uma criança de 3 anos sabe que criança tá atento a tudo, a todos os movimentos, a todo som que você fizer fora ali do que ele não tá habituado a ouvir. Então, tem que ter muito cuidado. Eu não sei qual a idade da sua filha, né? 3 aninhos. 3 aninhos. Então, você sabe como é que é. Todos Tudo da mesma idade. Olha, eu passei uma situação com meu filho, falando nessa questão, né, de filho e sexo. O meu marido fez a vasectomia, né? E aí eu expliquei, ele falou, mãe, cadê o papai? Cadê o papai? Não vai dormir com a gente? Eu falei, filho, o papai tá no hospital, daqui a pouco ele chega. Mas o que ele foi fazer? Aí eu, ingenuamente, eu fui falar, ele foi cortar o piu-piu, né, pra não... Tentei explicar ali de uma forma didática. Meu filho, ele chegou falando isso na creche. Papai, você já tá bom do piu-piu que você cortou? A gente vai jogar bola? Porque o meu marido explicou, eu não posso jogar bola com você, porque eu fiz... E falando isso na creche, no meio de todo mundo. E o meu marido, meu Deus do céu. Que criança comenta mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o que faz na frente da criança. A gente acha que não tá observando e tudo, observa tudo. E a gente acha que não entende, mas no fundo entra aquela informação e você não sabe como essa criança vai colocar pra fora depois. E pra gente encerrar, depois do sexo, dorme de conchinha ou cada um pro seu lado? Eu acho que a conchinha é boa, né? A gente vai lá, tem que tomar um banho, né? O casal tem que... Eu sempre tenho que tomar banho, não consigo. E aí abraço, mas aí daqui a pouco cada um pro seu lado, porque no outro dia tem que acordar cedo, né? Jéssica, já que você falou que tem um dia pra curtir com o maridão, queremos te presentear com almoço ou jantar na churrascaria Barra Grill pra você ir com o maridão. Amei! A melhor churrascaria do Rio de Janeiro. Estarei lá, hein? Essa sexta já vou garantir o meu convite. É isso aí. E quero te agradecer também pela presença. Mas antes, queria que você deixasse uma mensagem para os novos advogados que querem entrar para essa área de direito médico. Qual a mensagem que você passa para eles? E o recado que eu quero deixar é, primeiro ponto, né? Estude, né? Se você vai orientar o dentista, ou o biomédico, ou o médico, estude a legislação desse profissional. Porque tudo vai desencadear de como esse profissional vai agir durante ali a atividade profissional dele. Então, não basta você entender só do Código Civil, não basta você entender só do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que você orienta o profissional que você faz assessoria, né, ou você pega ali para fazer uma defesa judicial, o que você vai falar para ele vai repercutir tanto na esfera ética, né, que é a esfera profissional, quanto na esfera judicial.
Então, não estude só o direito, vai além disso. Se torne um advogado especialista estudando além, né, do direito. É o que todo mundo fala na área de direito, né, Ju? Direito é estude, estude, estude. Nunca pare de estudar. Doutora Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Falamos tudo. Falaram E tudo. Espero que você tenha gostado também do nosso Amém. convite. E lembrando você que na próxima quinta-feira tem episódio novo no canal. E se não se inscreveu, clica lá, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E um beijo, até a próxima. Tchau.